Boa tarde, boa tarde. Estou voltando a gravar aqui no YouTube para falar de 2026, do que você precisa fazer. Mas primeiro eu vou pedir, curta, se inscreva no canal. Eu voltei a gravar meus vídeos e eu não estava longe, eu estava me aprimorando, estudando, trabalhando. E eu vou falar de tudo isso no decorrer de cada vídeo. E eu vou dizer, pare de seguir, pare de comprar curso, desaprenda tudo que aprendeu. Foi isso o meu propósito. Eu me retirei porque eu comecei a olhar para muitas coisas e fazer muitos cursos que não me levou a lugar nenhum. E que eu já sabia que não precisava, mas parece que eu era assim, porque na verdade nós somos enganados, levados por esta mídia que toda hora que você está com o celular te manda coisas. Você precisa fazer 3 técnicas, 9 técnicas para conseguir cocriar sua realidade. Tudo é sobre cocriação da realidade, como ter dinheiro, como ter relacionamento, como ter uma vida maravilhosa. E eu descobri que há aí uma manipulação, uma matrix. Nós estamos sendo enganados quando olhamos para fora e dizemos que precisamos de tudo, toda essa estrutura externa. Mas vou repetir de novo, curta, se inscreva no canal, que agora nós vamos falar de coisas assim, eu vou falar de experiências que estou vivendo. O que aconteceu comigo nesse tempo todo que eu estava fora? Aconteceu coisas maravilhosas, eu fiquei em silêncio, eu fiquei assim muito trabalhando o meu ser. Eu fui para muito longe, para fora de mim e tive que voltar. Tive que abandonar tudo. E eu quero dizer para você, se em 2026, porque todo ano fecha-se um ciclo e a gente fica dizendo assim, o ano que vem eu vou fazer coisas novas, fazer isso, fazer aquilo e não faz nada. O que você precisa fazer em 2026? Você precisa, até coloquei aqui, você precisa escolher, decidir e agir. Enquanto eu não entendi isso, minha vida não andou e as coisas não aconteceram. Enquanto você estiver na fila daqueles vídeos que dizem assim, daquelas pessoas, elas são a Matrix, que te mantém no controle e você nunca será nada. Elas dizem assim, Deus está dizendo aqui que você vai ficar rico esse ano, que vai aparecer oportunidade, que vai não ser isso, que vai um milagre acontecer. Isso é enganação, não vai acontecer nada. Se você não fizer essas 3 coisas, não vai acontecer nada. Vai haver um grande silêncio enquanto você não sair desta enganação. Você precisa escolher, decidir e agir. Escolher o quê? O que você veio fazer aqui? Pode ser qualquer coisa. Há muitas frentes de trabalho no planeta. Eu queria dizer que eu estou fazendo pão hoje, mas não é qualquer pão. Um pão maravilhoso, alá, alhamdulillah. Eu sou muçulmana agora, faz tempo já que me converti, mas não tem nada a ver. O pão, a marca do pão é lá, alhamdulillah, quer dizer graças a Deus, porque tudo é graças a Deus. Este pão está conquistando aqui a minha cidade, a capital Porto Alegre, Canoas, Rio Grande do Sul. Eu faço parte de um grupo de empreendedores. Eu estou levando minha mensagem embalada nesse pão. Não é só pão que eu faço, mas se tornou uma segunda fonte de renda e tem muitos degraus para eu subir aí nesse produto que eu criei. O que eu queria dizer para você, o que você precisa fazer primeiro, a primeira coisa, escolher o que você quer fazer da sua vida daqui para os próximos anos, até o fim da sua vida. Você precisa escolher, senão você vai ficar na procrastinação, na zona de conforto. Se você está aposentado, se você vai se aposentar, vai ficar só assim no sofá, deitando, dormindo e acordando, comendo, dormindo, deitando, amanhã. Quer dizer, deita, come e dorme, levanta, deita, come e dorme. É uma vida de dor, porque nós viemos aqui para evoluir, como alguém que se aposentou, quer se aposentar, não quer fazer mais nada, então você vai viver na dor. É onde as pessoas se aposentam, não fazem nada e adoecem e partem logo. Então você precisa ter um propósito que cure a dor de alguém. Eu comecei fazendo pão, eu escolhi o pão porque você pode fazer a mesma coisa, analogia com o que eu vou te falar. Eu comecei com uma dor que eu amo pão e não podia mais comer pão, mas eu fui empresário 21 anos na área da alimentação, vendendo com mercados, né? Então eu sempre tinha padaria nos últimos anos, eu fazia muito pão lá, pão comum, pão branco, pão de tudo recheado com coisas. Mas o que aconteceu agora? Agora eu comecei a ter uma dor que me falava assim, você não vai comer mais pão, porque eu comia pão, me sentia muito mal comendo os pães das padarias.
e me estufava, ficava o dia inteiro com aquele pão no estômago, eu não podia mais comer pão, e eu dizia assim, não, amanhã não vou comer, aí como eu gosto muito, eu comia de novo, passava mal, eu dizia, amanhã não vou comer, e assim ficou-se um ciclo por um tempo, então eu disse, chega, eu tenho que mudar isso, então comecei a fazer os meus pães, daí quando eu comecei a fazer o meu pão, simples, já melhorou um pouco, então isso me levou a pensar assim, que eu podia curar a dor de outras pessoas. Então eu comecei a aprimorar isso. Então é o que eu quero dizer, você escolhe algo e depois você estuda, aprimora e faz o melhor. Aquilo que ninguém fez sobre aquilo que você está fazendo, faça diferente. Foi o que eu fiz, comecei a pesquisar sobre o carboidrato, comecei a pesquisar sobre as farinhas, comecei a pesquisar porque a pessoa celíaca não pode comer pão, comecei a fazer muitas pesquisas, trabalhei, e eu quero dizer assim, pegue algo e trabalhe o processo. Nenhum momento eu pensei em vender esse pão, em fazer dinheiro, nunca pensei enquanto estava estudando, eu estava fazendo para mim. Mas assim que eu comecei a fazer para mim, comecei a levar para o meu trabalho, já começou a vender os primeiros os pães que nem tinham estudo, que não eram feitos sobre as técnicas que estou fazendo hoje. Então criei algo maravilhoso para a saúde que você pode comer. Estou reduzindo glicina, essa coisa, tudo que faz mal. Aí o último, e esse pão já está 1 ano e pouco, e ele foi assim, eu comecei fazendo pão branco, pães de leite ninho, hoje nem faço mais, porque o meu pão que eu criei, que foi um grande sucesso, que onde começou os estudos e começou esta coisa maravilhosa de eu amar a nutrição, que eu já gostava. Eu queria dizer para vocês, existe algo que você sempre fez, que as pessoas falaram que você fazia bem, você precisa acordar para isso. Eu não sei se gosto de chamar de propósito, porque eu poderia ter gostado de outra coisa, mas eu sempre fui boa na área assim da culinária, da alimentação. Eu sou um chefe gourmet que faz pratos decorados, artístico, com sabor, com alegria. Eu coloco alegria no prato, eu coloco arte no prato, eu exponho bem a comida com arte, com beleza. Você começa comendo pelos olhos, depois você sente o sabor e fica feliz, porque também tem informação. E eu estou ensinando isso, que terá vários degraus de evolução e de aprimoramento, aquilo que você fizer, se você entender a analogia do que estou dizendo que eu fiz comigo, o que aconteceu comigo. Então, eu fui aprimorando este pão, eu criei pão de uva passa para pessoas com glicemia alta. Eu pensei, puxa, as pessoas, né, não podem comer nada, de repente tem que tirar todo o pão e comer só aquela coisa sem graça, e até um pão de padaria que não é tão saudável, que no meu caso não podia comer, não tem nenhum problema, não tem problema de glicemia. Mas eu criei esse pão, ele se tornou um pão assim que é para as pessoas que querem reduzir glicemia, e eu criei um pão de festa, pão de uva passa, um pão integral, com farinhas, né, integrais, e uma porcentagem pequena da farinha branca, só para dar uma pequena liga. Fui criando, fui aprimorando uma estrutura interna. Eu comecei a trabalhar e chamei Deus. Eu queria dizer para você, chame Deus, e a estrutura invisível, naquilo que você vai fazer, tem sempre alguém. Tem os seres, né, da estrutura invisível, quer dizer, do mundo espiritual, porque nada nasce na matéria. Tudo nasce no mundo espiritual quando você começa a pensar, a criar uma coisa. É a história, eu sou da física quântica, por isso que estou passando esse vídeo para você. Primeira coisa é a dupla fenda, a gente entender que está pela internet, aquela experiência da física quântica que fala como criamos a realidade, é daquele jeito. Você começa a focar numa direção, então você tem que ficar sempre ali. Escolheu? Já escolheu. Escolha sempre até o fim, até realizar todo o processo daquilo, até aquilo acontecer. E para isso precisa estudar, precisa aprimorar, precisa começar a fazer e já começar a distribuir aquilo que está fazendo. Não fique com perfeccionismo, dizendo assim, isso tem que ficar perfeito. Eu só vou fazer, no meu caso, assim, quando eu tiver um forno assim, quando tiver isso, quando tiver aquilo. Não, eu ainda não chegou meu forno profissional, mas já encomendei para esse ano um forno profissional que faz muitos pães, que assa muitos pães de uma só vez, mas eu tenho 2 fornos que estou usando, fornos básicos, né, que as pessoas usam no seu dia a dia. Mas assim, eu já estou fazendo, assim, eu estou conseguindo fazer os eventos, eu faço muitos pães. Eu levo mais de 50 pães nos eventos que eu vou. Também faço eventos, também estou palestrando sobre a gastronomia, estou falando, estou fazendo podcast,
participando, sendo convidado para mostrar esse trabalho, mas eu embalo este pão numa mensagem espiritual, na mensagem da física quântica. Você pode tudo por você internamente. Pare de comprar cursos, pare de pagar dinheiro, dar dinheiro para esses gurus que estão enriquecendo, compram um avião, compram coisa. É preciso sustentar essa estrutura toda. Então eles pegam os gatilhos de escassez, gatilho disso, daquilo, e jogam nos seus produtos. E você compra, eles falam, eles vão comprar mesmo que não precisem do produto, né? Porque eles são expert em enganar você, em dizer para você que você precisa de um produto que você não precisa. Pão você precisa, mas eu não estou vendendo pão, estou falando, dando o meu exemplo, o que está acontecendo comigo, o que aconteceu comigo. Só aconteceu quando? Esta é a mensagem principal desse vídeo, quando eu escolhi. Por isso eu disse, em 2026, o que você vai fazer diferente para mudar a sua vida? Se as coisas não estão boas, se você está endividado, se você está sempre na mesa, se você quer crescer e não cresce, você vai escolher, decidir e agir. Escolher um produto, escolher fazer algo, escolher fazer uma mentoria, não sei, alguma coisa que você sabe fazer. Pode ser na área da saúde, pode ser na alimentação, pode ser na questão de motivação, não sei. Aquilo que você sabe, que você sabe. Que você sempre observou, que as pessoas observaram que você era bom. Você vai fazer isso com amor, com ânimo, com alegria, e você não vai pensar no caminho final. Você vai pensar e você vai se alegrar com a jornada, com aquilo que você está fazendo no dia a dia, aprendendo, evoluindo, aprimorando. Você vai fazendo e vai vendendo. Você sabe que é bom, você vai ver. Se você fizer isso com amor, como eu fiz, eu simplesmente fiz. Isso é fazer sem peso. Eu peguei aquilo. Por um acaso eu pensei assim, o pão é bom para mim. Daí peguei e levei e doei. Primeiro os pães eu doei. Dei para as minhas colegas no trabalho. Eu trabalho na área da saúde alguns dias por semana, mas por isso que eu tenho 3 rendas. E esta renda, o pão, se tornou uma segunda fonte de renda. E até que se torne uma das maiores na minha vida. Mas tem, né, trabalho para fazer aí. Mas não trabalhe dizendo assim que a vida é difícil, que você precisa sacrificar, que tem que lutar. Tire essas crenças. Trabalhe leve. Diga, Senhor, eu amo a facilidade. Mas não é a facilidade de ficar sentado no sofá só comendo e dormindo. É fazer de um jeito leve, que Deus abra as portas, que Deus traga as pessoas certas. Você pode orar em oração já agradecendo. Senhor, obrigado pelas portas abertas. Senhor, obrigado pelas pessoas que chegarão até minha vida para ajudar no meu projeto. Percebe? Ore uma oração construtiva de agradecimento, de gratidão, enquanto você está trabalhando todo o seu processo, seu produto. O que você precisa fazer em 2026? E sempre escolher, decidir e agir. É orar e ação. Até a oração já fala, oração. Ora e age, ora e tem ação, percebe? Eu queria deixar essa mensagem positiva porque há 1 ano e pouco, há quase 2 anos, houve uma reviravolta de 360 graus na minha vida. Por isso que eu vou voltar a fazer os vídeos. Eu tenho que doar isso porque eu sei quanto eu sofri com isso, sendo enganada. Eu comprei tantos cursos, gente, que não deu em nada. E eu conheço tantas pessoas que foram enganadas e compraram. Para algumas funciona, para outras funciona. Não é que você não faz, que este produto que existe aqui não é para você, mas o guru quer enfiar em você e dizer que você precisa dele, quando não é o seu propósito, não é o que você quer fazer, não é o que você ama fazer, não é o que foi feito para você. Cuidado, você vai comprar coisas que não precisa, coisas que não são para você. Até que eu entendi que eu não preciso de mais nada, percebe? Eu nasci pronto. Nascer pronto é entender que tem uma centelha, pedacinho de Deus, que você é um ser infinito, uma centelha divina, trabalhando aqui nesse corpo material, mas você é um ser espiritual, a centelha é espiritual, é parte divina de Deus. O que você precisa saber? Que você já está completo, você precisa parar de ter medo. Pare o medo, pare de ter medo e comece a trabalhar. Não ouça o que as pessoas estão dizendo, não ouça o que aquela voz, quando você vai para uma coisa, ai, não sei, acho que não vai dar certo. Aí se der errado, você conserta, faz de novo, reinventa, percebe, estuda mais, aprimora mais. Não tenha medo de começar, não tenha medo de ir para as coisas, não tenha medo de crítica, vá e faça. Olha, gente, eu estou falando isso, não é de mim, que Deus, eu pedi para Deus, fala Deus, mas o Deus que fala aqui é energia, que é assim, né? Dizem que quando você fala uma palavra, tem 7 palavras
que você nem sabe engatilhar, é o que está acontecendo nesse vídeo. Esta mensagem que eu estou dizendo, ela vem de alguma fonte de energia pura que quer dizer para você, você é Deus. Aquilo que o Cristo, eu sou muçulmano, nós também aprendemos como muçulmanos. Sabe qual é o nosso refrão? Deus é o suficiente. Nós não temos parceiro no Islã, Deus não tem parceiro. Por isso que você não precisa do guru, você não precisa de nenhuma estrutura interna para começar qualquer coisa na sua vida. Nem que você não tenha um centavo, comece fazendo do jeito que você pode. O que é que você sabe fazer? Em qual área que é? Ou você pode escolher também amar esta área que você ainda nem conhece. Basta você assim perceber que você ama um pouco. Então vá para isso para descobrir se você ama muito e comece a fazer, comece a trabalhar. Então para 2026 a mensagem é escolher, decidir e agir. Se você fizer essas 3 coisas, as coisas vão, toda a estrutura é invisível. Toda noite você vai agradecer a Deus em oração. Mas você primeiro tem que escolher, decidir e agir. Começou a trabalhar? Então comece já a agradecer. E comece a ver como é que você quer o que você quer para esta coisa que você escolheu fazer, como que você quer se sentir, em que nível você quer chegar. É claro, você quer chegar no último nível, aprimorar, fazer bem feito, fazer como ninguém fez. Isso que você se propôs a fazer, que você escolheu fazer, não sei o que é. Eu peguei o pão. Sempre trabalhei aí na área de saúde, estou fazendo outra coisa, também estou no mercado financeiro, mas o mercado financeiro não sei se é dom. Lá tem o que eu tenho que aprender, o passo a passo, e eu vou lá, faço a operação e tiro, né, o meu percentual financeiro. Mas eu não entro em qualquer coisa, eu estou estudando, me formando como um trader numa escola verdadeira de uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de Deus. Que eu sei que é uma pessoa de Deus que está ensinando, transformando a vida de muitas pessoas. Essa é uma fonte de renda. E os pães, mas os pães, meu Deus do céu, os pães é algo que eu fiz desde a infância. Eu fazia, quando eu tinha 5 anos, eu fazia pão, bolinho, se não dava certo, ó, eu comecei cedo. E isso sempre esteve presente. Isso que eu queria que vocês observassem. O que é que existe, que nasceu com você, que sempre você fez e que as pessoas se admiraram, e que quando você fez era bom, era gostoso, era maravilhoso, era bem feito, apesar de que ainda nem tinha todo o conhecimento. E as pessoas dizem, mas você é bom nisso, percebe? Aí está um pequeno potencial que pode se tornar algo muito grande, um potencial maravilhoso. Faça isso, é aquilo que você faria, mesmo de graça, que você ama fazer, mesmo que não te pagasse nada. Você, eu gosto de fazer isso porque eu gosto e eu faço. Mas é claro que Deus é generoso e vai compensar sempre o seu trabalho, porque Ele diz que sabe o que Ele escolheu para nós até antes de nascer, quer dizer que tem um propósito e nós temos uma tendência. Se eu for falar de dom, é tendência. O que é tendência? Para o que você tende mais? Para o que fala mais em você? Para o que você gosta mais? Para o que você tem mais facilidade de fazer? Comece por aí. Então escolha alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, gente, que você... para ajudar as outras pessoas. Por exemplo, eu comecei curando com o pão a minha dor, de não poder comer mais pão, comecei a fazer o meu pão, daí fui aprimorando, fiz o pão integral, e eu hoje ainda como pão branco, mas eu fiz um pão branco que eu posso comer, que uma pessoa até celíaca pode comer, porque tem algumas experiências de pessoas que estão comendo um pão que não causou nenhum efeito alérgico. Pessoas me deram, né, o retorno do depoimento que levaram o produto, porque eu disse, porque eu coloco informação. Segundo a física quântica, a ciência, que você pode colocar informação nas coisas. Mas a informação que você coloca, quando eu estou fazendo pão, não é deste mundo. Eu não estou colocando na matéria uma coisa assim, pegando coisas da matéria com matéria. Estou no mundo espiritual, é tudo criado, eu crio lá. O que o pão, para que o pão serve? O pão de uva passa, eu coloquei a informação de menos açúcar, reduzir glicemia. E a pessoa que está comendo, todas as pessoas que são minhas clientes e têm diabetes estão comendo. E elas não têm problema com isso, elas não têm alteração glicêmica, porque eu fiz o pão integral e coloquei a informação. Eu não vou dizer aqui o que eu fiz, eu coloco a informação nas coisas. Até posso falar em um outro vídeo, mas eu coloco a informação em todos os meus pães. São os pães feitos com amor, eu vou para ali, eu oro. Hoje, para fazer os pães, tive visita ontem, amigos do meu filho, daí ficam entre e sai, uma coisa bagunçada, desorganizada. Para fazer o meu pão, eu limpei a energia do ambiente, eu limpei a casa, eu organizei os sofás, dei uma virada para cá, para lá, eu limpei a cozinha,
aonde eu ia trabalhar os pães. Então depois eu até ali acendi um incenso para ficar perfumado. Não é que assim, as pessoas não trouxeram coisas ruins, foi coisas boas, foi uma reunião alegre, mas a gente suja o ambiente, né? O ser humano derrama uma coisa aqui, derrama uma coisa lá. Eu limpei toda a estrutura material, porque vou trabalhar ali, tem que ser tudo muito limpo. E também a questão espiritual, né? Porque então orei sobre minha casa aqui, mais na minha cozinha que eu trabalho. Meus fornos estão aqui do lado. Neste jardim verde eu fico assando os pães fazendo. Eu não trouxe os pães aqui porque uns estão congelados e os pães, a padaria está funcionando aqui. Eu estou fazendo pão italiano, mas eu vou mostrar nos vídeos, e já tem nos vídeos shorts, vocês vão ver alguns pães meus em alguns vídeos que eu fiz aí, dos eventos que eu faço e dos podcasts também, e eu vou postar algum vídeo short com alguma mensagem com as fotos dos pães. São pães lindos, que você olha, já dá vontade de comer, mas você vê a beleza. Eu embelezo, eu coloco beleza, sabor, eu coloco amor, eu coloco informação espiritual em tudo que eu faço. E é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Tudo evoluiu. A tecnologia chegou no celular, nos eletrodomésticos. E você acha que no mundo espiritual não desceu nada para nós? Desceu muita coisa que nós não percebemos, que nós podemos usar. Quando você estuda física quântica, você percebe isso, que você pode colocar informação em tudo. É o que eu estou fazendo. Trabalhando um produto simples, que é o pão, e fazendo o melhor pão, curando a dor daqueles que não podem comer pão, como eu curei primeiro a minha dor, e depois levei isso para outras pessoas. E até hoje tenho clientes que desde que eu comecei, 1 ano e pouco, porque o pão vai cada vez tendo mais conhecimento, e esse ano ele vai sofrer um grande upgrade, como se fala, né? Que eu vou contar depois, para os próximos vídeos, ele ainda está sendo feito, este pão maravilhoso. Eu vou mostrar muitas fotos dele para vocês verem o produto. É bonito, é saboroso, é nutricional, ele é curador da questão, né, que não pode comer pão, e pão é um alimento maravilhoso. É o primeiro alimento, porque quando você olhar um livro bíblico, você vai perceber, tanto no Alcorão como no livro dos cristãos, né, da Bíblia, que qual era o primeiro alimento? Se fala de pão, se fala de maná, que é pão. E o pão rústico, aquele pão não tinha toda a toxicidade de hoje. E as pessoas estão aí com uma coisa assim, abandone o pão, pois. E daí dizem para você comer só aquela coisa branca, aí é um perigo, né? Você vai comer uma coisa sem nutrição nenhuma. E puro açúcar. E se não é diabetes, talvez até se torne, de tanto comer excesso de açúcar, de tanto estimular a sua célula quando você comer as panquecas só de tapiocas, só dessa farinha branca, só de polvilho doce, polvilho azedo e de tapioca. Você tem que comer o aipim, que se fala aqui no Rio Grande do Sul, inteiro. Não tirar só a parte dentro dele. O aipim é maravilhoso, ajuda até na pressão, é nutrição maravilhosa, é uma nutrição integral. O aipim é integral, sabia? Você não sabia, né? Mas quando você tira só a parte de dentro, que é o polvilho que se fala, doce e azedo, aí você tornou ele um produto que foi feito assim pela mão do homem, né? Já não é original. Você tornou ele, como se diz, um produto industrializado, não é mais um produto original, não é bom. Mas as pessoas que não podem comer pão, porque elas não conhecem o meu pão, alá, randulilá, um pão maravilhoso que você pode comer, e elas comem só isso. Isso não, a longo prazo não fará bem. A gente sabe que não fará muito bem não, porque você tirou tudo o que tinha de nutrição, o que nutria a sua célula, você apenas está comendo açúcar. Então melhor que não comesse nada. Mas eu quero falar mais adiante, não quero fazer vídeos muito longos, mas a mensagem principal hoje é sobre escolher, decidir e agir. Para de procrastinar, para de ficar sentado no sofá, comendo e dormindo, levantando, indo à praia, indo a shopping, e aquele círculo vicioso que sua vida não tem sentido. Muita gente está com depressão por causa disso. Você tem que se perguntar, e quando isso chegar, é hora de despertar e aprender, que é hora de você criar. Você é um ser criativo e está para evoluir, um ser evolutivo e criativo. Evolutivo, que você tem que sempre fazer uma coisa, aprimorar algo e ir para degraus dentro daquilo. Aprimorar e fazer cada vez maior. Você tem que estudar sempre, do começo ao fim, desde que você vai na escola e aprende a ler, deve sempre estudar, e não existe um momento, você é um eterno aprendiz. Não existe um momento que você vai dizer, agora chega de estudar. O que eu disse que é para parar de comprar curso, vá você mesmo, diretamente na fonte. Você quer aprender sobre alguma coisa, vá na fonte
original. Não fique fazendo vários cursos aqui que diz 10 técnicas para aprender isso, 5 técnicas, 1 passo, 2 passos. Aqui eu não estou dando passo a passo, eu estou dizendo escolha, decida e haja. Durante o ano todo eu vou mostrar o meu processo. Eu já vi como é que está caminhando o que eu estou fazendo. Nossa, é maravilhoso. Você vai fazer isso com aquilo que você escolher. Você vai ver daqui a algum tempo como aquilo vai dar, porque todo dia você vai trabalhar o aprimoramento. E você vai fazer. Sem se preocupar com a perfeição. Vida leve, sem ansiedade, você apenas vai fazer. Você decide, então você já escolheu. Agora eu tenho algo e vou trabalhar isso e vou levar o nível. A que nível você vai levar aquilo que você escolheu? Nível de excelência. Você vai ser o melhor naquilo que você escolheu fazer. E todo conhecimento está aí. Mas como é que se aprimora isso? No laboratório da vida. Todos os dias. Eu fiz os primeiros pães que eu fiz não ficaram muito bonitos. Não ficaram nem tão gostosos, mas fui fazendo, fui aprimorando. Mas todo mundo já gostou, porque eu fiz com muito amor, com muito ânimo, com muita alegria. E todo mundo, mas que maravilhoso, mas que gostoso. Eu fui fazendo. Cada dia ficou melhor. Mas como isso tudo começou, eu escolhi. Eu escolhi curar a minha dor, daí eu percebi, opa, também posso curar a dor dos outros. E aí, é tudo o que é hoje. Eu sou chamada para fazer os podcasts, eu estou num grupo de empreendedores que todos lá estão crescendo, a gente cresce junto, a gente aprende junto. E eu sei que eu tenho muita coisa para falar. No primeiro podcast eu percebi o quanta coisa eu posso doar dentro desse grupo que ainda eu apenas comecei, né? Eu apenas estou começando algo. E já é um sucesso. Vamos falar disso? É um sucesso. É algo maravilhoso, mas percebe quanto à questão financeira, eu queria dizer para você, apenas decida, escolha, decida e haja. Não pense assim, mas eu quero tirar milhões com isso. Pronto, se você ir daqui até o final dizer isso, milhões, porque quer dizer que você já viu o processo inteiro, então você não vai fazer o processo. Você vai botar os seus 2 olhão nas cifras financeiras. E daí você não vai focar no processo, que é aprimoramento, que é amor, que é informação correta, que é cada dia que faz fazer melhor, colocar excelência. Se encante pelo processo, que o sucesso e o financeiro e o dinheiro vem depois. Um trabalho bem feito, né? O sucesso e o dinheiro que vem de quando? Vem do quê? Da onde que ele parte? Ele vai ser o produto final. O financeiro é o produto final, gente. Então, se você não faz o processo, não haverá produto final. O final é vender, mas daí você nem faz muita força. Um que leva para o outro, que você começa a orar, dizendo, Senhor, me coloca nos lugares certos. Senhor, abre as portas certas. Senhor, me dá entendimento, me dá conhecimento. Quer dizer, não é desse jeito. Você vai simplesmente orar agradecendo por todas essas coisas. Ore e agradeça, Senhor, obrigado pelas portas abertas para eu trabalhar o meu produto. Senhor, obrigado pelas portas que o Senhor vai abrir, com as pessoas certas que o Senhor vai trazer para ajudar nessa estrutura. E Deus colocou tudo. Gente do céu, eu orei numa semana, uma oração fervorosa, poderosa, e na outra semana alguém me levou para o grupo dos empreendedores, e lá eu dei um salto quântico, porque eu ganhei muita autoridade, e eu comecei a ter outros clientes. Eu queria dizer assim, no começo, você não é tanto dinheiro que entra, apesar que no meu caso já é uma segunda fonte de renda. No fim do mês ela já é uma segunda fonte de renda. Eu estou fazendo transição. E se esta fonte ainda não é a minha única fonte, porque eu tenho outras, eu tenho que largar. Às vezes você precisa priorizar, porque você precisa de tempo e foco naquilo. Você precisa botar muito foco só naquilo. Mas como eu tenho outro trabalho também na área da gastronomia, eu sou um chefe gourmet, e eu gosto muito, mas eu já fiz um plano para isso. A transição já está acontecendo. Estou para até que eu fique só nisso. Mas isso é maravilhoso, isso que eu estou fazendo. Esse pão é maravilhoso, e a minha vida se tornou algo assim tão maravilhoso. Ele me encheu todas as estruturas do meu ser, do meu espírito até a matéria. Mas ele desce, né? Na verdade, eu crio lá no mundo espiritual tudo o que eu quero que desça para a matéria. Então eu parei de olhar, eu desaprendi tudo que aprendi fora, eu parei de olhar para tudo. Parei de ler 1000 livros, mas se hoje eu preciso de um conhecimento, eu vou direto à fonte.
Eu nem preciso pagar nada, tá tudo de graça na internet. Mas eu decidi assim que é uma luta, uma concorrência de gurus que estão assim, ó, umas onças brabas, uns seres assim que querem comer a gente inteiro, que eles querem tanto o nosso dinheiro. E a gente tem que tomar muito cuidado. Nós vamos comprar coisas que não precisamos, cursos que não são para nossa área, vai ser só um desperdício, só um vai ganhar, aquele que te enganou. Então tome muito cuidado. Você está fazendo um produto, estude tudo naquilo que diz respeito àquilo. Então pague também. Às vezes você vai precisar pagar um curso. No meu caso, não precisei pagar nada. Observe se você precisa de curso. Eu não precisei de nenhum curso, de pão e nada. É aquilo que eu disse, o Espírito ensina todas as coisas. Se você diz que vai fazer pão, comece a fazer o pão. Aí você vai começar a olhar para pessoas com excelência, que fazem esse pão excelência. E ainda assim você vai fazer diferente, porque eu olhei com pessoas que fazem pão italiano com excelência e eu criei, dentro disso que eu olhei, eu comecei a criar, começou uma estrutura dentro de mim a criar de mim mesmo um novo pão italiano, maravilhoso, saboroso, gostoso, com uma técnica, com estudo, com tecnologia que as pessoas podem comer. Todas as pessoas podem comer esse pão, percebe? Então você vai olhar para o que é excelência e não precisa copiar. Se você quiser copiar, copie, mas você vai fazer do seu jeito, vai fazer ainda melhor. Mas a mensagem, de novo, eu vou repetir e vou pedir, inscreva, curta o canal, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo é de física quântica, você que cria a sua realidade, cria de dentro. Enquanto você estiver, como eu, estive muito tempo lá fora fazendo tantas coisas, e eu comprava uma coisa, não dava certo, eu desistia, comprava outra, não dava certo, eu investia em curso, mas não era pra mim, gente, mas eu comprava, por quê? Porque o guru tinha lá os seus gatilhos, e eu vi um grande guru falando assim, para uma pessoa que já era muito rica, ele quis se aparecer, falou assim, mas aqui se você usar os gatilhos, você vende para a pessoa até o que ela não quer comprar. Quando eu ouvi aquilo, ele caiu no chão, ele virou tapete para mim, desculpe dizer, nem sei se vocês vão saber quem é essa pessoa, mas ela é muito rica, e ela assim, ela tem uma sede por vender, a cada momento ela inventa uma frase diferente para você comprar, mesmo que você não precise, ela diz, você pode isso, pode aquilo, e tudo, nós estamos fazendo um trabalho muito grande nesse planeta, na área financeira. Por quê? O ser não evolui porque ele não consegue resolver sua questão financeira. Mas nós somos muito enganados quando olhamos para fora e não criamos de dentro. Nós temos que criar de dentro da nossa estrutura, da nossa centelha, que o que você for, ela vai te ajudar, ela vai trazer tudo e você vai aprender, vai aprimorar. E tem que trabalhar sim, mas não é sofrido. Pare de acreditar que você só pode crescer com dor. Se você acreditar que tudo é uma luta, que tudo é difícil, para você será, mas para o outro será mais fácil. Eu oro dizendo a Deus assim, Senhor, facilite. No Islã a gente fala la suite, que significa Deus facilite. Facilite, Senhor, abre as portas, facilite, traga as pessoas certas. Allah suite, facilite. E Allah, alhamdulillah, que é graças a Deus. E os meus produtos têm este nome. Allah, alhamdulillah. É uma benção. Surgiu. Quando eu pensei que marca eu vou criar, que eu vou colocar nos meus produtos, imediatamente desceu a palavra. Eu nem tive que questionar. Está aí, lindo. Eu vou postar fotos e vídeos de fotos nos shorts. Olhem lá, eu vou postar um vídeo só com os meus produtos e eu vou colocar uma mensagem linda lá. E com tudo que eu já fiz, assim, vai ser um vídeo só do que eu criei. Vocês vão ficar, assim, encantados da beleza dos produtos. E se vocês, se a internet desse sabor, vocês iam sentir. Eu criei algo maravilhoso, bonito, saboroso e nutricional e que curador. Algo quase perfeito. Só não é tão perfeito, talvez, que ainda posso aprimorar mais. E este ano é um ano que ele vai ganhar mais um upgrade para a questão nutricional, para que pessoas que não possam comer mesmo, possam comer esse pão. Mas esse pão leva assim, ó, várias horas, fica de um dia para o outro. Ele tem estudo, tem técnica assim, ó. Essas técnicas que você precisa seguir, mas não é seguir técnicas aí de fora que dizem assim, para você prosperar 10 técnicas, para você prosperar 10 passos, isso aí é só para vender curso. Você não precisa de nada lá fora, já está tudo aí, basta começar. Como é que se começa? Escolhe. Como é que se escolhe? Escolhe. Dá uma olhada naquilo que você ama fazer. Dá uma olhada no que as pessoas falaram, daquilo que você faz bem feito. Começa por aí, tira um produto daí, tira algo daí para curar a dor das pessoas. E vê como que as pessoas estão nesta questão aí. Eu olhei para isso
E tudo está aí, acontecendo. Alhamdulillah, graças a Deus, né? É isso que significa a palavra. Eu vou encerrar para não ficar muito curto, mas eu vou repetir. Escolher, decidir e agir, porque não adianta orar e não fazer nada. A oração diz ora e age. Oração. No final está escrito ação. Então, orar e gratidão também. Sempre agradecer, imaginar aquilo que quer. É sentir. É sentir que é feliz e será feliz. É sentir que é vitorioso, será vitorioso. Você é vitorioso, você é um Deus. O Cristo não falou que vós sois deuses? Meu Deus, quando é que a gente vai entender? Vós sois deuses, não é o seu, o guru de fora que vai dizer que você precisa fazer isso, fazer aquilo para ser Deus. Você já é. Você já nasceu com a estrutura no seu DNA. Desperta, desperta, escolhe, decide e age. Que toda a estrutura vai começar. E tem paciência, porque as pessoas desistem porque elas escolhem algo e já desistem. Como diz a dupla fenda, você tem que estudar. Estude sobre a dupla fenda aí, que está pelo YouTube. Como co-criar a realidade? Você escolhe uma ideia só. Sempre escolhe uma só. Porque toda vez que você mudar de ideia, a dupla fenda explica o que acontece. Você cria e descria. Você tem que escolher um projeto e ir até o fim. Sempre o mesmo, sempre o mesmo. Não importa se está difícil, não importa se as pessoas dizem que não vai dar certo, não ouve. Não importa o medo, abandona o medo. Segue, entendeu? Então você precisa escolher e fazer isso até o fim. Tem mercado, sim, para aquilo se você fizer o melhor, porque tem tanta gente fazendo porcaria e vendendo, e as pessoas compram porque não tem coisa melhor, mas se você fizer algo melhor que as porcarias, talvez, que alguém está fazendo, você vai vender, entendeu? Vai dar certo. É aquela, acredita em você, você já tem tudo pronto. Você só precisa dessas 3 coisas. 3 coisas, 3 palavras, 3 atitudes em 2026. E não diga que vai fazer em 2027, o que vai fazer. Começa hoje, agora que você vai assistir o vídeo. Começa hoje, escolhe hoje, decide e age. Mas se você não conseguir ainda achar hoje, então, mas comece a trabalhar isso. Percebe? Eu quero dizer assim, e conte com a estrutura interna. Você vai, a estrutura invisível é o mundo espiritual. Você vai criar no mundo espiritual e vai descer para a matéria tudo o que você precisa para aprimorar isso. Se você fizer com amor, se você escolher isso de verdade com sua alma e deixar sua centelha trabalhar. Porque eu dizia assim, tire o ego. Eu ia esquecendo, muito importante isso. Aquilo que você vai fazer, você não pode ter vergonha de ter ego e dizer assim, olha só, as pessoas estão fazendo coisas muito interessantes, eu vou fazer pão. Eu dizia assim, eu não quero fazer pão, mesmo sendo maravilhosa, no pão que eu fazia antes de aprimorar as técnicas que eu sei hoje, que faço pão muito maravilhoso, com excelência, eu dizia assim, eu não quero fazer pão, porque fazer pão todo mundo faz, é tão simples, todo mundo faz, é tão simples, mas ninguém faz o pão que eu faço, e o pão que você faz, que você pode fazer. E haverá momentos nesse meu caminhar com o pão que eu vou ensinar todo mundo a fazer o pão que eu faço. E aquele que tiver preparado, que tiver uma alma boa, uma alma calma e tranquila, vai conseguir fazer o pão. Eu vou ensinar, mas agora eu estou fazendo pão material, mas eu vou ensinar uma receita para você no futuro. Esse já é um propósito. Mas para depois, eu nem estou preocupado com isso, percebe? Eu não estou preocupado, como eu disse, com aquela coisa assim, milionária ainda, porque tudo é um processo. Eu estou no caminho, curtindo a jornada, participando dos eventos, levando minha mensagem, e não é só pão, gente. Você vai perceber uma coisa, que aquilo que você faz com amor, ele vai levar a mensagem do mundo espiritual, a mensagem da centelha, a mensagem de você é Deus. Porque você consegue fazer com excelência e fazer algo maravilhoso se você colocar todo o seu empenho, o foco e o seu amor no processo. Enquanto está caminhando, desenvolvendo, aprimorando, e cada dia você vai fazer melhor. É aí que você está. E não lá no final dizendo, eu quero milhões com isso, porque se não der dinheiro, tanto quanto eu penso que tem que dar agora, então eu vou desistir. Então você nunca vai fazer nada. Você nunca vai aprimorar nada, porque leva tempo. Você precisa caminhar um pouco, ter autoridade sobre aquilo. Você vai mostrar naturalmente a autoridade sobre aquilo. As pessoas vão ver. Você não precisa esfregar na cara de ninguém e dizer, eu sou a autoridade no pão, porque não sei o que. Eu não falo desse jeito. Eu faço pão. Eu sou um chefe gourmet, mas é uma coisa assim,
Hoje eu estou lá, chefe gourmet. Você pode tantas coisas, você pode escolher os melhores dons, não pode? Não está escrito lá? Escolha os melhores dons e aquilo que você mais ama. Então vai ser um sucesso. E o produto final? Dinheiro vem, prosperidade vem de algo bem feito. De algo feito com amor e algo bem feito. Final, então é a prosperidade daquilo. Tudo tem que visar um lucro no final, tem que visar o financeiro. Porque nós estamos aqui num sistema econômico que tem que comprar. Mas Deus não se preocupe com essa parte, porque eu não me preocupo, ela vem naturalmente. E sabe qual é o meu refrão? Todo dia eu recebo Pix. Olha, todo dia eu recebo Pix, porque eu estou sempre vendendo. É fluxo. Eu recebo Pix de várias fontes também. Eu gosto aí, tem um marqueteiro. Esse eu gosto, porque eu sei que esse aí, ele não precisa enganar. Ele fala assim, ó, dinheiro vem a mim de várias fontes e contínuas bases, cada vez em quantidades cada vez maiores. E comigo fica para a construção da minha riqueza, porque tanta gente ganha dinheiro e evapora. Então o dinheiro tem que ficar. Isso é um pensamento positivo que você pode repetir. Palavras boas repetidas também criam a realidade. E começou a acontecer comigo. Às vezes eu estava falando para alguém, todo dia eu recebo Pix, eu olhava ali, olha aí, acabei de receber um Pix. Porque eu tenho pães, né, que a pessoa não pagou na hora, então vai sendo distribuindo e ela compra tanto por semana, às vezes tanto por mês. Percebe? Então, todo dia eu recebo Pix. Eu já recebi hoje, vou receber ainda mais. Talvez eu receba mais algum hoje. Percebe? Você pode dizer essas coisas maravilhosas. Gratidão, Deus. Já agradeço por tudo como se tivesse acontecido. E diga, todo dia eu recebo Pix. Mas não se preocupe, só fale assim e largue. Solte. Não foque. Não fique olhando assim. Eu não recebi Pix hoje. Não funcionou ainda. Vai falando que uma hora vai começar a fluir. Mas não se preocupe com isso. Isso é só para você falar assim, para alegrar seu coração. Se preocupe com o processo. Mas primeiro, escolhe, decide e age. Eu vou terminar aqui deixando esta mensagem para 2026. Escolher, decidir e agir. Deus está com você, está aí dentro, não está lá fora. Enquanto você trabalhar lá fora, nada vai andar, você vai se frustrar, vai comprar muitos cursos. Eu passei por tudo isso. Eu estou contando minha experiência estou contando minha experiência vitoriosa agora, que comecei a trabalhar dentro. Estude a física quântica, a centelha, a dupla fenda, como cocriar a realidade. É aqui dentro. Esqueça todo mundo lá fora. Pare de ansiedade. Pare de olhar para fora, comece a trabalhar. Se for pão, pegue farinha, comece a trabalhar. Sei lá, é bolo, é um produto, é uma mesa, é um marceneiro, uma fábrica de móveis. Comece a fazer móveis. Sei lá o que você vai fazer, é uma mentoria para ajudar, que nem eu estou falando aqui. Eu vou trabalhar sempre a física quântica da cocriação, tanto na questão espiritual como a matéria. Eu estou mostrando, né? Porque eu sempre falei bem. Isso sempre agiu na minha vida, só que teve um tempo assim que eu me perdi lá fora. Eu tive que voltar para dentro. Quando eu voltei para dentro, começou a acontecer. Há 1 ano e meio que eu estou fazendo pão. É fluxo. Todo dia eu recebo Pix, se tornou a segunda fonte de renda. Está cada vez aprimorando mais. E eu estou aí num grupo, estou na confraria, estou dando palestra. Gente, eu falo com tanta alegria. Está fluindo. É leve. Eu não ponho dificuldade, eu digo a la suite. Deus, facilite. Por que você vai querer um caminho, ser chamado de guerreiro? Esqueça isso. Não se orgulhe de ser chamado de guerreira ou guerreiro. Você não é um guerreiro. Não precisa luta, não precisa ter guerra, não precisa dificuldade. Pense de um jeito. Abandone essas crenças, que a vida vai ficar mais fácil. Mas se você gosta disso, porque tem gente que gosta, então será por este caminho, pelo caminho da dor. Escolha o caminho do amor, é mais leve. Tem muitas metáforas. Ou você escolhe o caminho do amor ou da dor. Eu prefiro do amor, que é fazer, que é agir, que é decidir e deixar leve. E ter paciência e sempre trabalhar e aprimorar. Então, um grande abraço a todos. Paz seja com todos. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Paz seja com todos. Eu acho que todo mundo conhece esta palavra em árabe dos muçulmanos, nós muçulmanos. E alhamdulillah, não muito, né? Mas vocês vão passar a conhecer e talvez, olha, eu estou contaminando as pessoas com isso, eu nem tinha percebido que eu recebo minhas mensagens, no final a pessoa, alhamdulillah, ela está sendo transformada por essa palavra tão poderosa, que no árabe ela tem assim uma potência de vibração,
Eu sinto que tem vibração. Às vezes eu começo a falar, fico arrepiada, eu sinto assim que vibra, né? É uma coisa maravilhosa dizer graças a Deus. Porque às vezes a pessoa não diz isso aqui fora. Não sei se ela tem vergonha, o que? Talvez em árabe ela não tem. Allah alhamdulillah. Nosso mundo é Allah alhamdulillah. Graças a Deus. Levanta de manhã, graças a Deus, estou respirando, entendeu? Allah, então eu deixo vocês com esta palavra linda, Allah alhamdulillah. Dizendo assim a Deus, que Deus abençoe todos os nossos amados profetas que chegaram a esse planeta e chegaram com essa mensagem linda de transformação e nos falaram da física quântica. Porque sempre focaram em nós. Sempre focaram no nosso poder, nos dizendo que somos todos iguais, então todos têm os mesmos poderes, só que nem todo mundo se desenvolve, nem todo mundo tem paciência, nem todo mundo quer crescer. E nós precisamos despertar. Então, que Deus abençoe nosso amado profeta Muhammad, que a paz seja com ele, Jesus Cristo, e todos os profetas que vieram ao mundo. Que Deus abençoe e lhe dê paz. Quer dizer, paz é o que eles mais têm. E eles vieram nos mostrar a paz. E nos dar a paz, segundo aquilo que eles nos falaram, que a paz não está no mundo, mas a paz está dentro. Não importa o que o mundo diga. Pare de viver lá fora, voltar para dentro é criar, é começar a criar, é ter ação e ir para as coisas, é escolher, decidir e agir. Isso é co-criar o seu mundo aqui dentro, porque lá fora só se cria confusão e toda hora uma coisa diferente, você não consegue estabelecer uma ideia. Então veja aí, eu vou falar também sobre a dupla fenda aqui, aplicada, né, com analogia na minha vida. Vocês vão perceber a dupla fenda, como ela está agindo. Ela está aqui, realmente é a ciência, a física quântica é como a realidade funciona. Então um grande abraço a todos, Allah alhamdulillah, assalamu alaikum, e até a próxima. Curta e se inscreva no canal. Feliz 2026, estava esquecendo. Eu voltei, e melhor do que nunca, porque agora eu posso falar das minhas experiências. Allah alhamdulillah.